Gaspar, meus queridos, é um prazer estar com vocês mais essa noite. Nós vamos começar a partir dessa quinta-feira uma série de mensagens voltadas para a intercessão e batalha espiritual. E hoje nós queríamos debater sobre o tema: por que interceder se Deus é onisciente? Se Deus tem pleno poder e todo conhecimento de todas as coisas, se Ele é onisciente, onipresente, onipotente, por que não devemos então orar? E aí, como subtítulo desse tema, eu quero trazer uma outra pergunta: para que orar? Antes disso, eu queria fazer alguns comentários sobre duas pessoas que falaram um pouquinho sobre isso, né, que se questionaram sobre isso. Um deles foi o John Wesley, o líder do movimento metodista, um homem que teve o coração abrasado a partir da leitura das Escrituras. Ele disse uma vez: parece que Deus é limitado por nossa vida de oração, que Ele nada pode fazer em prol da humanidade a não ser que alguém peça. Também tem um outro comentário que eu queria fazer nesse tempo inicial. Foi, na verdade, uma declaração de um jornalista que escreveu durante a Guerra do Vietnã. Ele escreveu o seguinte, eu vou ler para vocês aqui. Suponho que você me classifique como agnóstico. O agnóstico diz que talvez haja um Deus, mas se houver, não sei nada a seu respeito. Na realidade, minha tendência é crer que é um ser supremo. Não acredito que tudo quanto existe surgiu por mero acaso. Creio que há um Criador em algum lugar. Nunca, porém, li a Bíblia. Não frequento a igreja. Uma das razões disso é que aquilo que os cristãos dizem a respeito de Deus não condiz com aquilo que acho que um Criador deveria ser, nem com aquilo que vejo dele na natureza. Até mesmo os pastores dizem: Deus tem tudo sob controle. Ele está dirigindo tudo. Ora, se é Ele quem controla, realmente bagunçou todas as coisas. As pessoas se matam umas das outras, há crianças pequenas morrendo por causa da fome, mulheres estão sofrendo, há guerra em todos os lugares. Se Deus tem tudo sob controle, você quer dizer que Deus está dirigindo aquelas guerras? Interessante esse comentário desses dois homens, né? Tanto John Wesley, que teve o coração abrasado pelo Espírito Santo, quanto esse colunista não cristão, concordam em uma coisa: que Deus não está governando este mundo, mas um dia Ele governará. Então vamos entender um pouquinho sobre isso. Quando o Senhor ele fez o homem, Ele disse: eu te dou domínio sobre todas as coisas das minhas mãos. Lá em Gênesis 1, 26 e 27, também o Salmo 8.6 fala sobre isso. Deus não falou: vou dominar através de vocês. Ele disse: dou-te domínio sobre todas as obras das minhas mãos. Portanto, Adão tinha domínio sobre essas terras e esse mundo. Ele foi feito senhor deste mundo. Adão traiu Deus e se vendeu a Satanás, que passou a ser o quê? O Deus desse mundo. E você pode ver isso lá em 2 Coríntios 4:4. Onde é então que esse ser, Satanás, tem domínio? Neste mundo. Enquanto não terminar o prazo desse reinado, que somente Deus sabe quando vai ser, Deus legalmente não vai invadir e tirar do diabo o domínio que foi dado por Adão. E Deus não vai fazer isso não porque Ele não tem todo o poder, Ele tem todo o poder, mas Ele decidiu que seria dessa forma. Então Ele vai fazer isso a partir do momento em que o homem peça. Deus tem todo o poder, mas Ele decidiu agir assim em comum acordo, em uma parceria com o homem. É por isso que nós devemos orar. E aí eu quero colocar para vocês 5 tipos de oração que nós podemos fazer em momentos específicos. Um deles é a oração de entrega, que nós podemos pegar como referência
1 Pedro 5,7, né? Lancem a ele toda a sua ansiedade. Também nós podemos fazer oração de adoração, Atos 11, de 1 a 4, nos traz uma referência sobre isso. Podemos também fazer oração de concordância, Mateus 18, do 18 ao 20, fala sobre isso. Aquilo que for ligado no céu, na terra, também será ligado no céu. Então, isso é uma oração de concordância. Também podemos orar em espírito. 1 Coríntios 14, 14 a 15 fala sobre isso. A oração são as orações em línguas que são produzidas em nosso espírito, que serve para edificar a nossa alma. Mas também tem oração intercessória. Isaías 59, 16 fala o seguinte: ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. Então Isaías 59 vai fechar essas 5 motivos de oração dessa noite. E aí é oração em favor do próximo, é oração intercessória. Então o que é intercessão? O que é intercessão? Eu quero me fazer aqui, tomar como base o texto de 1 Coríntios 12, do 7 ao 10, que fala o seguinte: a cada um, porém, é dada manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dom de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento do Espírito, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Então, se você for contar, você vai ver aqui 9 dons relacionados em 1 Coríntios, no capítulo 12, de 7 a 10. Então, para começar, eu quero falar para você o seguinte: intercessão não é um dom. Não consta nessa listagem o dom da intercessão. Não encontramos nenhuma lista de dons nas Escrituras o verbo orar ou o verbo interceder e nem seus substantivos. Então, pastor, onde se encaixa o intercessor? E aí eu quero me basear com vocês no livro de Efésios, no capítulo 4, no verso 11, que fala o seguinte: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Verso 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Nós não vamos trazer um traçado teológico sobre Efésios 4:11, mas nós podemos dizer o seguinte: que o ministério de intercessão ele está encaixado no ministério evangelístico, naquele ministério que leva a pessoa até Deus e que traz Deus até a pessoa. Então nós podemos encaixar o ministério de intercessão e batalha espiritual dentro do ministério evangelístico. Então a intercessão ela é um chamado para todos, novos e velhos na fé, crianças, adultos, idosos, homens e mulheres. Deus, nesse tempo, ele está levantando intercessores. Ele está levantando uma igreja chamada a orar, uma igreja que é o corpo de Cristo, no qual todos que se aproximam de Cristo fazem parte. Intercessão. Essa palavra, ela vem do hebraico. Ela significa paga. Ela tem a sua raiz, ela significa colidir com violência, entrar em contato com, ir contra, colocar-se entre, encontro com, suplicar, orar, correr. Então, esses são os significados da palavra intercessão, da sua raiz paga. Vamos trazer aqui um exemplo muito claro sobre isso. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, narra que Herodes ele começa uma perseguição à igreja. Ele mata Tiago à espada e, vendo que essa atitude agradou aos judeus, manda prender Pedro. Vendo isso, o povo se reuniu na casa
de um de seus fiéis e começaram a orar, intercedendo pela vida de Pedro. No verso 5, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na prisão, Pedro recebe a visita de um anjo que o liberta de forma sobrenatural. Na igreja primitiva, a oração não era uma tarefa de apenas algumas pessoas com chamados do dom da intercessão, mas sim para todo o corpo. Atos nos mostra que havia oração incessante por toda a igreja. Um outro ponto interessante que devemos entender e trazer para essa noite é comentar sobre alguns intercessores no Antigo Testamento, que nos mostra alguns homens que desempenharam o papel de intercessor e que mudaram a história de pessoas e nações. A minha oração, a oração de quem está me ouvindo, a oração de quem vai me ouvir amanhã, depois dessa gravação, é que a nossa oração, ela pode mudar, ela pode transformar pessoas, ela pode transformar nações. Abraão foi um homem desse. Lá em Gênesis, no capítulo 18, no verso 20, fala o seguinte: disse depois o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado tão grave, que descerei para ver o que eles têm feito, para ver se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido. Então vamos pensar aqui. Devido à multiplicação dos pecados de Sodoma e Gomorra, era inevitável o juízo de Deus. Porém, Abraão estava muito preocupado com o destino de Sodoma, porque seu sobrinho Ló estava morando lá. Abraão sabia que se Sodoma fosse subjugada, Ló e sua família sofreriam com os demais. Então, eu vou encurtar aqui. Abraão intercede a Deus. E pela intercessão de Abraão, a história de Ló teve um novo destino. Como eu falei, a sua intercessão, a sua oração pode mudar pessoas e pode também mudar situações. Um outro exemplo interessante é Moisés, um grande homem de Deus. No capítulo 32 de Êxodo, relata que Moisés ele havia subido ao Monte Sinai para falar e receber instruções de Deus. Depois de Moisés estar ausente por muitos dias, o povo ficou impaciente e pediam incessantemente que Arão fizesse deuses que eles pudessem adorar. E assim foi feito. Arão tomou os brincos de ouro das mulheres e fez um bezerro de ouro fundido, um ídolo em torno do qual Israel começou a dançar, começou a orar, começou a adorar. E aí Êxodo 32, verso 7, verso 8, fala o seguinte: então o Senhor disse a Moisés, desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram você do Egito. Então a gente percebe que a ira do Senhor se acendeu contra o povo e ele declara a Moisés, no verso 10, deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Você percebe que a ira de Deus foi tanta que Deus não disse, meu povo se desviou. Ele falou, teu povo se desviou. Porém, Moisés se recusou a sair diante de Deus como intercessor. Ele continuou se interpondo entre Deus e o povo. E como eu falei no começo, o chamado intercessor, o chamado evangelista do intercessor é esse, é levar o povo até Deus, é trazer Deus até o povo. E aí nós vemos nos versos 11, 12 e 13, Moisés suplicando pelo povo. E no final do capítulo 32 de Êxodo, encontramos a consumação da intercessão de Moisés.
Depois de voltar ao arraial e colocar as coisas em ordem, Moisés, diante de Deus, se coloca na brecha, no lugar, porque o lugar do intercessor é onde é? Na brecha, causada pelo pecado do povo, e Deus é de Deus e diz: mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão me risca no teu livro que escrevesse. Uma declaração muito corajosa desse homem, né, do intercessor. Moisés e Arão se dispuseram a interceder por um povo pecador, que se revoltou sem motivo nenhum, e mesmo assim os servos do Senhor arriscaram a própria vida para salvá-lo. O intercessor é aquela pessoa que não ora somente por pessoas boazinhas, que não ora somente pelos seus familiares, pela sua esposa, pelo esposo, pelos filhos. Mas o intercessor é aquele que está orando por todos, orando pelas pessoas, pelas pessoas boas e pelas pessoas ruins, pelas pessoas que se dizem santas e pelos pecadores. Um outro homem também, no Antigo Testamento, que nós podemos considerar como um grande intercessor, foi Neemias. Eu tenho um carinho especial por Neemias. Neemias, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 11, ele fica sabendo e toma conhecimento que a terra dos seus antepassados estavam em ruínas, estavam em desgraças. E Neemias, como falei, foi sem dúvida um grande intercessor, um homem capaz de sentir e compadecer-se dos problemas de pessoas que jamais tinha visto. É quase unânime entre os teólogos o entendimento de que Neemias tenha nascido durante o período de cativeiro. Ele não conhecia Jerusalém, a cidade da referência bíblica dos seus antepassados. Ele cresceu em uma terra estranha, num contexto de politeísmo, onde se cria em vários deuses. Mesmo assim, ele se manteve atualizado e fiel aos princípios bíblicos. Seu caráter, sua integridade, sua capacidade e lealdade fizeram com que ele ocupasse um cargo de grande confiança junto ao rei. A vida confortável de Neemias ela é interrompida quando ele encontra com um dos seus parentes, um dos membros da sua parentela, e fica sabendo da situação de ruína de Jerusalém. Ele fica sabendo do sofrimento e da humilhação. Jerusalém, que anteriormente era o centro da vida do judeu, nela estava o templo da adoração, agora estava totalmente destruída. Ele fica sabendo que os muros estavam derrubados, rachados, furados, cheios de brechas. Um local que anteriormente era símbolo de segurança, de proteção, de defesa, de limites, agora havia se tornado um lugar totalmente desprotegido. As portas haviam sido queimadas. Nesses grandes portões que havia em Jerusalém, se reunia no passado comerciantes. Era um local onde grandes transações comerciais eram feitas. Era um local que simbolizava poderio e riqueza. E agora se tornou-se um local de escombros e um local de cinzas. Neemias, ele fica tão angustiado e perturbado emocionalmente com a notícia que se assenta e chora por alguns dias. Calcula-se que foi pelo menos 4 meses de lamento. Na verdade, ele poderia simplesmente continuar em sua vida confortável em Suzã. Ele era copeiro do rei. Ele podia continuar com as melhores comidas, com as melhores bebidas, com a sua posição social, porque esse copeiro do rei era comparado a um primeiro-ministro, mas ele não. Ele sente a dor do seu povo. Então Neemias, ele começa a interceder por Jerusalém. E primeiro ele reconhece a grandeza de Deus. No verso 5, na parte A, ele fala: Senhor, Deus dos céus, grande e temível. Nós precisamos reconhecer o poder de Deus, a grandeza de Deus. Ele encara as suas limitações e traz à memória a grandeza e o poder de Deus em situações difíceis. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo, que você vai me ouvir aqui por diante, já experimentou na sua vida o poder
e a grandeza de Deus. Já viu na natureza, ao entorno da sua vida, o poder de Deus. Em segundo, Neemias, ele lembrou a Deus a sua aliança, a aliança que Deus havia feito com Israel. No verso 5, parte B, fala: fiel aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos seus mandamentos. Neemias havia guardado os mandamentos do Senhor e sabia das bênçãos reservadas para aqueles que não quebram aliança. A oração de Neemias revela a sua intimidade com Deus. E nós também precisamos trazer à nossa memória as bênçãos de Deus. Trazer à nossa memória a aliança que o Senhor fez conosco. Terceiro, Neemias ele confessa o pecado de Israel no verso 7 e verso 8. Mesmo sem ter a noção exata do pecado da nação, como intercessor, Neemias se coloca no lugar do povo, se identificando com as dores e pecado daquela gente. Eu vou trazer agora um outro exemplo, e aí eu vou me recorrer a Josué. O livro de Josué narra várias conquistas de Israel diante de outros povos, de acordo com aquilo que Deus direcionava. E aí Josué conquistando um a um, de acordo com aquilo que Deus ia indicando, posicionando. Porém, no capítulo 7, Israel tem pela frente a cidade de Ai. E já havia conquistado várias outras cidades poderosas com grandes exércitos. Porém, Ai era a cidade menor, seria a mais fácil das batalhas, pois o povo era pequeno, não tinha nenhum preparo para a guerra. Tanto é que poucos homens são enviados para aquele local. Entretanto, o impossível acontece. Israel sai derrotado do combate contra Ai. E aí vem a interrogação. Então o Senhor declara a Josué que a derrota deu-se por causa do pecado do povo. O Senhor fala da seguinte forma: Israel pecou. Entretanto, a gente vai perceber que não foi o povo todo que pecou. Apenas um homem chamado Acã havia cometido o pecado, e o pecado da cobiça. E o seu erro custou a vida de toda a sua família. Então, voltando a Neemias, ele linkando com Josué, quando uma pessoa comete um pecado, um ente de uma família comete um pecado, simbolicamente, os demais componentes daquela família não vão pagar pelo pecado de uma pessoa, mas acaba sofrendo consequências do pecado de outra pessoa. Tem filhos que não cometeram pecado nenhum, mas por causa do pecado do seu pai, hoje estão sofrendo consequências. Deixa eu citar aqui um outro exemplo, para ser mais claro no nosso entendimento. Se eu tenho uma pessoa, um homem ou uma mulher que tem uma vida desregrada, prostitutos, e aí tem relações sexuais com várias pessoas, de várias formas, e contrai o vírus da AIDS. E essa pessoa sabe que tem o vírus, que é soropositivo, e não comenta nada com ninguém, conhece uma outra pessoa, tem-se em casamento, tem-se relação sexual, a pessoa engravida, a mulher engravida, e aí dentro de 9 meses nasce uma criança. E essa criança ela nasce também soropositivo, com o vírus da AIDS. Essa criança ela não está pagando pelo erro do pai, porque a Bíblia fala que aquele que pecar, a alma que pecar, essa morrerá. Mas essa criança idética ela está sofrendo consequências do erro do pai. Então, quando a gente fala que nós vamos confessar o pecado de alguém, não é para redimir o pecado da pessoa, não é para redimir o pecado pessoal, não é para tirar da pessoa a sua responsabilidade, mas é para lidarmos com as consequências desse pecado sobre nossas famílias, sobre nossa igreja e sobre a nossa nação. Por isso, sim, confessar o pecado. A vida de Neemias, ela mostra, ela revela o grande favor de Deus através da intercessão. Então, eu convido você, com mais calma, ler todo o livro de Neemias. Então, você vai ver o que acontece quando alguém ora, quando alguém intercede. Mas eu quero também caminhar com vocês um pouquinho dentro do Novo Testamento.
e começar falando sobre Jesus. Jesus e a intercessão. E para isso eu vou me recorrer ao Antigo Testamento, ao livro de Isaías, o livro messiânico que fala sobre Jesus. E no capítulo 12, você vai ver o profeta falar o seguinte: por isso, ele daria uma porção entre os grandes. Ele está falando de Jesus. E ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até morrer. Ele foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. A intercessão, nós percebemos, é uma das grandes marcas do ministério de Jesus. No capítulo 53 de Isaías, descreve a sua obra expiatória. Há 4 pontos registrados nesses versos a respeito de Jesus que é muito importante analisarmos. Primeiro, ele derramou a sua vida até morrer. Ele foi crucificado com 2 ladrões. Ele foi contado entre os transgressores. Terceiro, ele levou o pecado de muitos. Tornou-se a oferta pelo pecado de todos nós. Quarto, pelos transgressores ele intercedeu. Ele não só levou os pecados, mas ele intercedeu. E isso a gente percebe na cruz quando ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Na verdade, ele estava dizendo que o juízo que eles merecem cai sobre mim. E assim foi. Efésios 7, 25 fala: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximaram-se de Deus, pois vive para sempre para interceder por eles. Então, o Senhor Jesus, ele intercede. Jesus, ele passou 30 anos quase no anonimato. 3 anos e meio no intenso ministério público. E desde que ele subiu aos céus, ele está intercedendo por nós diante de Deus Pai. Então nós já vimos a intercessão no Antigo Testamento, a intercessão no Novo Testamento, na figura de Jesus. Então agora, para poder fecharmos nosso tempo, vamos pensar um pouquinho sobre a intercessão e a igreja de hoje. E aí eu quero me deter em 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 1 e o verso 2, que fala o seguinte: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. O apóstolo Paulo, ele orienta Timóteo que a oração deve ser uma prioridade na vida de uma congregação cristã. Ele menciona diversas formas de orações, uma das quais é a intercessão. Hoje nós somos chamados para sermos intercessores diante de Deus. Assim como Abraão intercedeu por um povo, como o próprio Jesus intercedeu por nós, também podemos estar entre Deus e uma pessoa. Quando você ouve a palavra intercessão, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Talvez você se lembre de alguém ou de um grupo de alguma igreja com o título de intercessores. Porém, como eu falei lá no comecinho, a tarefa da intercessão, ela não é apenas para um grupo pequeno, é para toda a igreja. Jesus foi o maior intercessor. Então, como seus imitadores, também devemos fazer como ele. E Deus, ele está procurando intercessores. Ezequiel 22:30 fala o seguinte: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Então nós podemos perceber 4 níveis da intercessão. 4 níveis. O texto fala que o local aonde o intercessor deve estar é na brecha. Eu vou repetir.
procurei alguém que erguesse os muros, se pusesse aonde? Na brecha. Então, o lugar do intercessor sempre é na brecha. O intercessor, ele pode colocar na brecha entre Deus e uma pessoa. Ele pode levar a pessoa até Deus e trazer Deus até a pessoa através da oração evangelística, oração de serviço, por aí vai. Segundo, ele pode colocar na brecha entre Satanás e a pessoa. Aqui está a pessoa, aqui está Satanás. Desculpa, aqui está a pessoa, aqui Satanás, e no meio está o intercessor. Por exemplo, Jesus, ele se colocou na brecha por Pedro. Tem um texto lá de Lucas, capítulo 22, verso 31 e 32, que ele fala assim, Jesus: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Então, o Senhor Jesus, ele se colocou ali no meio, né, na brecha entre Satanás e Pedro. Também nós não podemos colocar como intercessores entre o pecado e uma pessoa. E esse é um nível mais elevado de sacerdócio. É quando alguém se identifica com uma pessoa ao nível de confessar os seus pecados. Assim como Jesus assumiu os nossos pecados na cruz, intercedendo pela humanidade. Por esse mesmo princípio, entendam bem, é um princípio. Por esse mesmo princípio, nós podemos confessar intercessoriamente os pecados de outros. E eu dei o exemplo lá de Neemias. E aí você pode fazer isso pela sua família, pela sua geração, pela igreja, pela cidade e pela nação. Cada membro do corpo de Cristo é um sacerdote, segundo Apocalipse 1:6, que fala que ele nos constituiu reino sacerdote. A intercessão, ela permite nos identificarmos corporativamente com os pecados de uma pessoa, sentindo as dores de Deus pela situação. Era o que Jó fazia para os seus filhos, é o que Neemias fez, Esdras e Daniel. Eles se moveram na intercessão corporativa, na oração intercessória. Também o intercessor, ele pode colocar entre algumas circunstâncias e a pessoa. Algumas vezes, Deus nos revela antecipadamente coisas ruins que estão para acontecer com alguém. Isso pode ocorrer através de um sonho, de uma visão, uma impressão espiritual, durante qualquer momento, né? Inclusive um momento de oração. Quando Deus está mostrando alguma coisa dessa natureza, é porque Ele não quer que isso venha acontecer. Nesse caso, a oração intercessória, ela pode fazer a diferença entre o livramento e a tragédia. Então, meu querido irmão, você como igreja, que é chamado a intercessor, se em algum momento do dia, da noite ou da madrugada, vier à sua mente o nome de uma pessoa e você entender que é para você orar, naquele momento exato você deve interceder para aquela pessoa. Pastor, mas eu não vou ter tempo de me ajoelhar, de entrar no meu quarto, fechar a porta, de me ajoelhar e fazer oração. Você talvez não possa fazer isso, mas você pode entrar no teu coração, no quarto que é aqui dentro, e se ajoelhar aqui dentro e interceder por essa pessoa. Não importa onde você esteja, na condução, ou fazendo comida, ou lavando uma roupa, arrumando a casa, não importa, você pode parar alguns segundos e orar para aquela pessoa. Porque se Deus despertou a isso, é porque naquele momento Deus, ele quer estar em comunhão contigo, Deus ele quer estar em relacionamento contigo em prol de uma pessoa. Pastor, mas Deus é poderoso, Ele é soberano, Ele é onisciente, por que Ele não faz isso sozinho? Porque Deus escolheu assim. Ele escolheu trabalhar assim com a humanidade. Então, para fechar, para concluir, antes de entrar no tempo de oração, 1 Timóteo, eu vou repetir, 2:1 fala:
antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Repetindo Ezequiel 22:30, procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha e eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Então, amado, baseado nesse propósito é que nós devemos orar. Eu tenho vários pedidos de orações para fazer. E com certeza você tem vários pedidos de oração para fazer. Então é tempo de clamarmos a Deus. É tempo de buscarmos a Deus. Nosso país está vivendo por uma crise, e na verdade não nosso país sozinho, mas a terra, as nações estão sofrendo com a pandemia de coronavírus. São pessoas que estão perdendo a vida, são famílias que estão nesse momento chorando a perda do seu ente querido. São mulheres, são homens, são pais, são filhos que choram a perda. Há pessoas que estão com um vírus em casa, isoladas, estão num quarto fechado, num quarto trancado, sem poder abraçar seus parentes. Seus filhos estão chorando porque não podem ver o pai. Os filhos estão chorando porque não podem ver a mãe porque estão isolados. Outros estão nos hospitais sofrendo com a crise da saúde no Brasil, com a falta de respiradores. Muitos vão morrer por falta de aparelho. Os médicos que estão na linha de frente, que estão chegando no momento de não saber o que fazer, de ter que fazer as coisas Sofia, entre um e o outro, em escolher em quem vai ficar vivo e quem vai morrer. Uma crise tremenda que se instaurou por toda a terra. Mas eu entendo que o nosso Deus, ele pode sarar a terra ferida. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e clamar, ele vai ouvir dos céus. E a nossa terra, ela precisa ser sarada. Nosso país está entrando numa crise também financeira, que vai se estender por longos meses, talvez até anos. Não sabemos aonde isso vai parar. Enquanto isso, nossos governantes estão brigando. Então devemos interceder também por isso. Interceder para as pessoas que têm autoridade. Interceder por todos aqueles que estão na linha de frente, estão indo à rua. Porque nós precisamos ainda de policiais, de bombeiros, de médicos, de enfermeiros, de porteiros, de motoristas. Então esses homens e mulheres, eles estão na linha de frente no combate ao coronavírus. E precisamos interceder para as pessoas também. Então, meu irmão, minha amada irmã, é tempo de entender o chamado de intercessor e nos dobrarmos diante do Senhor e entender que o Senhor vai sarar a nossa terra. Então, daqui a alguns instantes, vamos passar por um tempo de intercessão, de oração, e você esteja conosco. Eu estou aqui, não fugi não, tá, gente? Eu fui ali só pedir uma água pro Lucas, que eu tô morrendo de sede. Obrigado. Voltou, Pri. Tá ficando já sem voz, já de sede, vou pegar uma água. Então, como eu falei, irmãos, nós vamos fechar agora com a nossa oração. Então, todos estão aqui, tem um chamado à intercessão, né? Antes nós partimos para Pastor Cláudio, como podemos ligar o Ministério de Intercessão e Batalha Espiritual? Peraí, deixa eu saber aqui, voltar aqui, peraí. Batalha Espiritual a ver com o Ministério de Evangelismo. Na verdade, pastor Sofani, ótima a comparação, né? Pela intercessão, eu posso me chegar às pessoas. O Ministério de Intercessão e Batalha Espiritual está intrinsecamente ligado, né, ao Ministério de Evangelismo.
de Efésios 4, de 4 a 11. Eu posso estar intercedendo por pessoas, mas não estou intercedendo. No começo da live, eu até fiz um comentário sobre as diversas formas que nós podemos chegar às pessoas, né? Podemos levar as pessoas até Cristo, né? A intercessão tem esse poder, né? De nós apresentarmos Deus às pessoas, mas também de apresentarmos a pessoa a Cristo. Então, esse link entre intercessão para espiritual e evangelismo é um ministério que estão muito, muito, muito ligados, muito, muito, muito unidos. Amém? Alguém faz mais um comentário também, antes de começar a orar? Eu pedi no começo, né, aos que são chamados a intercessores, para anotar, colocar no Instagram, no comentário, os pedidos, né? Então, se alguém quiser colocar, fazer um comentário. Eu estou com uma relação aqui enorme, irmão, de pedido de oração. Precisamos fazer isso, colocar na brecha para essas pessoas. Então, quando você anota aí, deixa eu pegar aqui os meus rascunhos aqui, por favor. Amém? Então vamos lá os intercessores, o chamado intercessão. Só lembrando, pessoal, só para não esquecer, lá no começo eu falei o seguinte, que nós não temos o dom da intercessão. Vamos lá, não temos o dom da intercessão. Nós temos o chamado à intercessão, correto? E como o até mencionou agora há pouco aí, a intercessão está ligada ao segundo ministério, e aí, no caso, o ministério de evangelismo. Então, eu quero que você comece a pensar sobre o teu propósito de oração. Eu tenho aqui vários nomes, né? A gente quer fazer uma oração de ação de graças também, nós falamos que é um tipo de oração. Ação de graças por aqueles irmãos que já, em relação ao Covid-19, já estão restabelecidos. Um deles é o Ivanildo. Eu conversei hoje pela manhã com a Virgínia também, ela está também estabelecida. Tem um irmão nosso da SEM, que eu nem sabia que estava com Covid, sobre hoje, conversando com ele, que foi o Alan e a sua esposa, né? Os dois estavam com Covid, ficaram em casa durante 15 dias, mas já estão curados. Então, sobre esses irmãos que foram curados, ações de graça. Nós temos vários irmãos ainda que estão se tratando ainda, como o Fábio, como a Leila, como a irmã da Roseli, a Suelen, diversas pessoas, a Laís, né, irmã do Léo, a Vanessa, né, a prima da diaconisa Ana Paula, e por aí vai, a pastora Adriana, esposa do pastor Cláudio Pereira, que foi também da SEM. Nós temos que orar pela Kátia, pela Kátia Maria. A Kátia era mesmo da SEM, eu acho que talvez alguns não conheçam a Kátia, mas é uma irmãzinha tão querida, né? Acho que talvez se eu mencionar os dotes dela, vocês vão lembrar quem é, né? Ela faz bolo maravilhoso, salgadinhos também, e o câncer dela voltou, está tratando com quimioterapia, então está sendo um tempo muito difícil para ela, para a família. Temos a pastora Tatiana também, uma pastora que está vindo para a SEM agora, que também está se tratando em casa. A pastora Carol nos deu alguns relatos também de algumas pessoas pedindo oração, pela Poliana, pela Neide, muita gente. A pastora Deise também está com um primo dela, de 67 anos, em casa, sozinho, que está com todos os sintomas, né? Mas não quer sair de casa para poder ir para o médico. Então, tá difícil, irmão. Nós temos que clamar, temos que interceder, temos que orar pela nação, pela guerra política que está acontecendo nesse momento, que não era para estar acontecendo, pela crise financeira, pelas pessoas que estão nesse momento passando por diversas dificuldades. Eu quero também, nesse momento, orar, interceder pelas famílias e pelos amigos daqueles que se foram. Tem muita gente sofrendo. Orar pelo Marcos, que nós conhecemos como baiano. A mãe dele faleceu nessa manhã também, conversou com o nosso irmão hoje. Está muito difícil para ele também.
orar por todos os profissionais, né? Não só profissionais, mas pelas famílias desses profissionais que estão trabalhando diretamente no combate, né, a esse vírus. Estão na linha de frente. Nós podemos ficar na nossa casa, eles não, eles têm que sair e auxiliar a outro. Então é muito sofrimento. Eu quero que você olhe também por Dona Alice. Dona Alice, esse pedido foi feito pela pastora Carol. É um caso muito, muito triste, né? Em menos de 10 dias, a senhora teve 4 óbitos na família. 4 óbitos. Ela perdeu vários parentes, né? Mas também perdeu o esposo. E os 3 filhos dela, 3 filhos estão internados. Então é muito triste mesmo. Então temos que interceder. É um tempo de intercessão, é um tempo de clamor. Pai, eu quero te bendizer nessa noite, Senhor Deus. Eu quero te louvar porque é um tempo diferente, um tempo que nós não esperávamos estar vivendo. Mas também é um tempo que nós somos chamados à intercessão, somos chamados como intercessores, estamos entendendo, ó Pai, como intercessores, como pessoas com chamada à batalha espiritual, entendendo, Senhor Deus, Efésios 4:11, como foi mencionado, nosso chamado, Senhor Deus, a esse ministério, Senhor Deus. Ó Pai, e pela oração nós queremos chegar até as pessoas. Nós entendemos, ó Pai, que a oração de ações de graça, então nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer, Pai, pelas pessoas que nós obtivemos informações de cura, Pai. Pessoas que estão vivendo milagres em suas vidas. Pessoas que perderam tudo, Senhor Deus, perderam emprego, perderam fonte de renda, mas estão te glorificando porque estão sendo supridas, ó Pai, em suas necessidades. Ó Pai. A tua palavra me ensina, Senhor, que em tudo eu devo dar graça, mesmo que eu não entenda, Senhor, o que está acontecendo, mesmo que eu não saiba, Senhor Deus, do propósito, mas eu tenho que te dar graça, porque o Senhor tem propósito em todas as coisas, Senhor. Eu tenho a certeza, Pai, que essa pandemia, Senhor Deus, que esse vírus, ele não foi enviado por Ti. Mas eu tenho certeza, Pai, que em meio a esta crise, o Senhor vai nos ensinar alguma coisa. Aliás, Pai, o Senhor já está nos ensinando muita coisa. Uma delas, ó Pai, é ter pleno contentamento em Ti, em meio às dificuldades, ó Senhor. Nós cremos em Ti, Pai. Nós queremos o Teu poder, Senhor. Ó Pai, nós como igreja instituída, Senhor, como corpo de Cristo, como chamado ao ministério, Pai, evangelístico, através da intercessão e da oração e de batalha espiritual, Senhor. Nós nos levantamos contra essa pandemia, Senhor, contra esse vírus, ó Deus, e clamando a Ti, Pai, que esse tempo passe, ó Senhor, que possamos ouvir mais notícias de pessoas, ó Deus, que ficaram totalmente curadas, ó Pai. Que cessem as mortes, Senhor. Que cessem as mortes, ó Pai. Ó Deus, que essa curva, ó Pai, pare de crescer. Ela comece a se achatar e a descer, Senhor, que o mais rápido possível, ó Pai, possamos, ó Deus, Senhor, dê um milagre, ó Deus querido, que possamos voltar, Deus, não à normalidade, porque não iremos ter mais o normal, mas voltarmos a ter as nossas atividades diárias, poder sair, de podermos abraçar, beijar, de podermos estar com nossos parentes, Senhor. Ó Pai, quantos idosos, ó Pai, estão sozinhos em suas casas, quantos idosos não podem estar com os filhos, não podem estar com os netos e sofrem por essa questão, Senhor. Ó Pai, tenha misericórdia, ó Pai. Quantos lares, ó Senhor Deus, estão brigando nesse momento? Quantas famílias, ó Pai, estão sendo destruídas. Esse vírus, ó Pai, está atingindo um nível maior, não só da infecção viral, ó Deus, mas também de destruição de famílias, de destruição de lares. E nós intercedemos por estas famílias, Senhor, por essas famílias, Pai, que cessem as brigas, que cessem as contendas, Senhor. Ó Pai, as estatísticas elas mostram que a violência doméstica ela cresceu muito nesse período, Senhor.
As pessoas estão estressadas, nervosas, agressivas. Ó Pai, mas traga calma, Senhor. Traga calma, Pai, para esta casa, Senhor. Traga calma, Pai, para este lar, ó Deus. Que cessem as guerras dos casais, Pai. Que cessem as guerras, Pai, entre os filhos com os pais. Que haja paz, Senhor, que haja paz, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Eu quero pedir, ó Deus, por cada pessoa que está conosco nesse momento, por aquela pessoa que colocou o seu pedido nos comentários, pedido, Pai, de oração, por aquela pessoa que está clamando agora na sua casa. São vários alvos de orações. O Senhor conhece todos nós, o Senhor conhece todos, Pai, o Senhor conhece todos, o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. O Senhor, Deus, é onisciente, Pai, é onisciente. O Senhor sabe de tudo o que está acontecendo e tudo o que está por vir, mas o Senhor nos chama à intercessão, Pai. O Senhor nos chama, ó Deus, a essa comunhão contigo através da oração, através de súplicas, Pai. Então nós te pedimos, Senhor, traga paz, ó Deus. Senhor, as estatísticas mostram que os pecados sexuais aumentaram também, que a violência sexual nos lares aumentaram também, ó Pai. Mas nós jogamos por terra, Senhor, jogamos por terra, Senhor, jogamos por terra, Pai. Traga restauração para a tua igreja, Senhor. Traga orientação, Senhor Deus, assim como o Bruno Souza pediu ali, ó Deus, orientação em tomar decisões. Quantas decisões importantes, Pai, nós teremos que tomar daqui para frente, Senhor. E não podemos fazer isso, Senhor, apenas com nossos achismos, Senhor, apenas com nossa inteligência, mas nós precisamos fazer isso baseado em Ti, com orientação Sua, com revelação Sua, Pai. Senhor, quantos irmãos nossos estão perdendo o emprego, Senhor. Alguns já perderam, outros vão perder. Não sabem como vão manter a sua fonte de renda, mas eu te peço, Senhor, dê estratégias novas, Deus. Senhor, tu é o Deus do ouro e da prata. O ouro e a prata desse mundo pertencem a Ti. Então, Pai, nos dê estratégias, nos dê revelações de como alcançar esses tesouros que vão suprir, ó Pai, a necessidade do seu povo, ó Deus, ó Pai. Irmão, começa a interceder, levante um clamor na tua casa. Levante um clamor na tua casa, querido. Levante um clamor. Se você quiser ficar só ouvindo o áudio e se colocar de joelhos, se coloque de joelhos nesse momento. Nós precisamos, como intercessores, nos colocarmos na brecha por esse povo, por essa nação, pelas pessoas. Oh Deus, oh Pai, oh Senhor, nós te suplicamos, ó Deus. Nós te suplicamos, Senhor, tenha misericórdia desse povo, Senhor. Nós queremos nos levantar como intercessores, Senhor. Nós queremos responder ao teu chamado à intercessão. Ó, para nós queremos nos colocar na brecha, Senhor, na brecha entre ti e uma pessoa, entre Satanás e a pessoa, porque Satanás está querendo destruir uma pessoa. Mas em nome de Jesus, nós nos colocamos na brecha e impedimos a atuação satânica contra esta pessoa. Em nome de Jesus, continue clamando, meu irmão. Continue clamando ao Senhor. É noite de clamor. É noite de intercessão. É noite de pedir a cura para as nações. As nações vão ser curadas através da intercessão de um povo. Oh, aleluia, glória a Deus. Glória ao Senhor, glória a Ti, Pai. Glória a Ti, Senhor.
Glória a ti, Senhor. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, o Senhor vai despertar, irmão. O Senhor vai te despertar. Ele vai trazer à sua mente a pessoa certa nesse momento, agora. Nesse momento de oração, Deus vai trazer à sua mente uma pessoa específica. E você vai orar por essa pessoa nesse momento. Porque essa pessoa, ela precisa da sua intercessão nesse momento. Que pode ser aqui de Mesquita, Nova Iguaçu, Caxias, São João, Nilópolis, Belford Roxo, Rio de Janeiro, qualquer estado do Brasil, no Brasil ou em outra nação. O Senhor vai trazer à sua mente agora essa pessoa. E você vai ser como um farol para os necessitados. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor por essa pessoa que Ele colocou na sua mente. Oh Deus, oh Pai. Nesse momento, ó Deus, visite essa pessoa, Senhor, ao qual o Senhor nos trouxe a memória. Eu não sei, ó Deus, qual é a dificuldade, ó Pai. Não sei qual é a dificuldade, Senhor. Mas Tu sabes. Por isso que o Senhor nos chamou agora para interceder por eles, ó Pai. Então, nesse momento, ó Pai, eu te peço que visita, ó Pai, essa casa agora. Ó Pai, visita esse local agora, que o Teu anjo, Pai, visita esta casa agora, nesse momento, Senhor. Ó Pai, levante mais intercessores, levante mais pessoas para orar, para clamar, para se unir a nós, porque eu entendo, Pai, que é o momento, Senhor, de atendermos ao chamado ministerial. Oh Deus, oh Senhor. Quantas pessoas agora eu sei que o Senhor está levantando como intercessor. Meu irmão, a partir desse momento, toma posição diante de Deus. Você é um intercessor. Você é a igreja intercessória. Ore, clama ao Senhor por essa pessoa nesse momento. Oh, aleluias. Aleluias, aleluias. Nesse momento, meu amado, começa a interceder pela sua casa, pelo seu lar, pela sua família nesse momento, querido. Pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pela tua parentela, pela tua geração, pelos teus pais, pelos seus tios. Começa a clamar nesse momento. Talvez você que está aqui conosco esteja com algum parente nesse momento passando por alguma dificuldade, ou de enfermidades diversas, ou de crise financeira, ou de crise emocional, mas nesse momento eu creio que o Senhor irá visitar a nossa família, o Senhor vai visitar a nossa casa, e nós vamos ouvir milagres. Irmão, você vai começar a contar milagres que Deus fez através dessa noite de intercessão, através dessa noite de oração, dessa noite de clamor, Senhor, de clamor, Senhor. O Senhor está visitando nesse momento a sua geração, nesse momento está havendo uma visitação do Senhor, a bênção do Senhor está chegando à sua parentela por causa da sua oração. O seu filho está recebendo a bênção do Senhor por causa da sua oração. Se o seu filho está contigo na sala agora, coloque as mãos sobre eles, impõe as mãos sobre eles, que eles serão abençoados. Se a sua esposa, você homem, você sacerdote, se a sua esposa está na sala contigo agora, coloque a mão sobre ela e ore por ela, que ela vai ser abençoada através das suas mãos. Você, mulher, se o teu esposo está na tua sala contigo agora, coloque a mão sobre ele, ele vai ser abençoado por sua oração, em nome de Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Não sei em que bairro você está, querido. Não sei em que bairro você está. Eu estou no bairro de Cosmorama. E Deus me deu um privilégio de, da minha janela, de onde eu estou aqui, da sala que eu estou, da janela eu consigo ver parte do bairro que eu moro, mas também o outro lado da Via Light, do bairro Roça Sobrinha, onde está a nossa igreja. Onde está
algumas comunidades. Então, eu tenho como por aqui, erguer minha mão, que eu estou fazendo agora, em direção aos dois locais. Para cá, Cosmorama, e para cá, Roça Sobrinho. Então, eu tenho pessoas aqui de vários bairros. Eu tenho gente aqui de Mato Grosso. Então, você, nesse momento, você comece, se você puder erguer suas mãos em direção a algum local, você levante as mãos para algum local, ou algum bairro, alguma cidade, e comece a orar por esses locais. Talvez você nunca vai saber o quão a sua oração influenciou esse local, essa cidade que você está orando agora. Eu não sei, ó, a Vânia está em Vila Emil, aqui em Mesquita. Então, eu não sei quem vai ser alcançado, mas pessoas vão ser alcançadas. Vidas vão ser alcançadas. As minhas mãos estão esticadas para Cosmorama e para Roça Sobrinho, em especial, em torno da nossa igreja, a comunidade evangélica de Mesquita, em relação em cima de algumas comunidades carentes, na qual a igreja tem tido uma boa atuação no auxílio às cestas básicas através do Ministério de Missões e, em especial, o Café da Paz. Mas eu tenho aqui, ó, Posse, Auste, Nova Iguaçu. Então, comece a clamar por esses locais, amados irmãos. Comece a clamar, a interceder. A sua oração vai chegar nesses lares. O Espírito Santo vai visitar as casas. Quantas pessoas que, mesmo com a quarentena, estão na rua nesse momento. O Senhor vai visitar nesse momento. Senhor, visita, Pai. Visita, Pai, Roça Sobrinho, Senhor. Visita, Pai, as casas, Pai, as vielas, os becos, Pai. Cosmorama, Senhor. Visita as casas, Pai. Visita os lares de cada um, Pai. O comércio, Pai, que está fechado, mas está em crise financeira, Senhor. Ó Pai, visita, ó Pai. Ó Deus, hoje, no começo da noite, o presbitério teve uma live com um pastor, ele comentou que algumas igrejas, devido, ó Deus, a essa pandemia, talvez venham ser fechadas, ó Pai. Oremos, Senhor, oremos por essas igrejas. Oremos, ó Pai, por esses líderes, por esses pastores, ó Pai. Dê direcionamento para eles, para que eles consigam, ó Pai, sair dessa crise, Senhor. Ó Pai, oramos por milagres, ó Deus. Ó Pai, quantas pessoas, ó Pai, nessas comunidades que não estão com trabalho, Senhor. São donas de casas, são ambulantes, que não estão conseguindo trabalhar. E cada dia as pessoas chegam até nós com demandas, ó Pai, financeiras, com demanda, ó Pai, de alimentações, ó Pai. Senhor Deus, visita esses locais, visita, Pai, essas casas, visita, Pai, ó Deus, quantos homens nesses locais por não ter como manter a família, têm se tornado agressivos, têm agredido as mulheres, os filhos. Ó Pai, tem misericórdia desse povo, Senhor Deus. Tem misericórdia desse povo, Senhor Deus. Ó Pai, visita a Coreia, ó Pai, Sulacap, Auste, Nova Iguaçu, Senhor. As pessoas que estão colocando os nomes aqui, Senhor Deus, no comentário dos bairros, Senhor Deus, visita, Senhor. Visita, ó Pai. Nós levantamos hoje, ó Deus, uma rede de intercessores, de homens, mulheres, novos, mais idosos, que estão se colocando na brecha por suas cidades, pelos bairros onde moram, pelas ruas aonde moram, Senhor Deus. Ó Pai, ó Deus, eu intercedo nesse momento, Senhor Deus, pelos pastores, Senhor, pelos pastores, não só de Mesquita, não só do Rio de Janeiro, não só do Brasil, mas os pastores espalhados nas nações, Deus. É um tempo diferente para cada um de nós. É um tempo, Deus, de nós chegarmos mais a Ti, de termos revelação a Ti, Senhor. Que possamos, ó Pai, como líderes espirituais de um povo, chegarmos mais a Ti, aproximarmos mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, Senhor, mais de Ti, Senhor.
que possamos entender o teu propósito para esse tempo, o teu propósito, Deus, para nossas vidas. Ó Pai, quando acabar esse tempo, quando acabar essa crise, Senhor Deus, que o povo puder voltar para os cultos presenciais, com certeza, várias demandas virão, várias demandas virão, Senhor Deus. Então, Pai, prepara os seus pastores, os seus líderes, Deus, para lidar com cada uma dessas causas, com cada uma dessas dificuldades, Pai. Ó Deus, Senhor Deus, ó Pai, tem misericórdia, ó Pai, a irmã Cátia colocou aqui agora que o pastor Robson perdeu a irmã ontem, Senhor Deus, ó Pai. A cada momento, se a gente recebe uma notícia triste, que faleceu alguém perdeu alguém, é muito duro isso, Pai, é muito duro isso, Senhor Deus. Conforta, Pai, o coração de homens e mulheres, de filhos, ó Pai, de maridos, de esposas que estão perdendo seus entes queridos, ó Pai. Só o Senhor tem o poder para consolar, Senhor. Só o Senhor tem esse poder, Pai. Só o Senhor tem esse poder. Só o Senhor tem esse poder. Amém, Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus, meus amados irmãos. Graças a Deus. Graças ao bom Deus. Graças a Deus. Que bom, irmãos. Que bom. Um tempo gostoso, né, de oração. Tempo muito bom. Obrigado por vocês estarem com a gente. Sei que uns chegaram depois, não estão desde o começo. A gente fez dois momentos de live, né? Um só com palavra, esse agora só com oração. Muito obrigado por você estar com a gente. Muito obrigado por ter uma intercessão. Vamos ter lives todos os dias, à noite, cada uma com uma temática. Cada um vai ter um pastor trazendo uma palavra a partir das 20 horas. Mas na quinta-feira que vem, eu quero convocar você de novo a não, estar conosco, vamos ter de novo uma palavra voltada para a libertação, voltada para a batalha espiritual, voltada para a intercessão dentro do Ministério de Evangelismo. E depois vamos ter de novo clamor. Nós temos uma relação de pedido de oração conosco, que ele tá transitando entre o MIB, né, entre o Ministério de Batalha Espiritual, da qual eu dei somos líderes, mas também junto com o presbitério. Então, se você não tem essa relação, não faz parte do MIB nem do presbitério, mas qualquer essa relação, vou estar orando durante os dias, você pode mandar uma mensagem para mim ou para alguém do MIB, pedir essa relação. Nós estamos buscando atualizar de 2 em 2 dias, fazer uma atualização geral para estarmos orando. São muitos pedidos. Hoje eu tenho 38 nomes de pessoas de casos de oração. Então, quanto mais pessoas orando, quanto mais pessoas intercedendo, é melhor. Nós temos esse chamado, né? Essa convocação da paz do Senhor de estarmos orando. Ok, amados irmãos, minha oração é para que você tenha uma boa noite, um bom descanso, que a sua família esteja em paz, que a mão do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Se você que está aqui nos ouvindo, se amanhã você tiver por algum motivo tem que sair de casa para ir a algum local emergencial, ou então para local de trabalho, a minha oração é para que o Senhor te acompanhe, para que o Senhor te guarde também, que o Senhor te proteja de todo mal e você possa entender a boa mão de Deus, a boa dádiva de Deus. O professor Fábio está colocando alguns horários, né, e deixando bem claro algumas lives nós vamos ter, em especial domingo que vem também, às 10 da manhã, nosso culto de celebração, em homenagem ao Dia das Mães, você não pode perder. Reúna sua família na sua casa e você esteja conosco participando desses cultos. Eu entendo que nós não deixamos de ser igreja, continuamos sendo igreja, né? Na verdade, nós temos várias igrejas agora, em cada casa é uma igreja, tá bom? Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, e dê a você uma boa noite. Deus te abençoe.
Obrigado. Voltou, Pri. Tá ficando já sem voz, já de sede, para pegar uma água. Então, como eu falei, irmãos, nós vamos fechar agora com a nossa oração. Então, todos estão aqui, tendo chamado à intercessão, né? Antes de nós partirmos para pastor Cláudio, como podemos ligar o Ministério de Intercessão e Batalha Espiritual? Peraí, deixa eu saber aqui, voltar aqui, peraí. Batalha Espiritual a ver com o Ministério de Evangelismo. Na verdade, pastor Sofani, ótima a comparação, né? Pela intercessão, eu posso me chegar às pessoas. O Ministério de Intercessão e Batalha Espiritual está intrinsecamente ligado, né, ao Ministério de Evangelismo, de Efésios 4, de 4:11. Eu posso estar intercedendo por pessoas, mas não estou intercedendo. No começo da live, eu até fiz um comentário sobre as diversas formas que nós podemos chegar às pessoas, né? Podemos levar as pessoas até Cristo, né? A intercessão tem esse poder, né? De nós apresentarmos Deus às pessoas, mas também de apresentarmos a pessoa a Cristo. Então, esse link entre intercessão espiritual e evangelismo, o ministério estão muito, muito, muito ligados, muito, muito, muito unidos. Amém? Alguém faz mais um comentário também, antes de começar a orar? Eu pedi no começo, né, aos que são chamados a intercessores, para anotar, colocar no Instagram, no comentário, os pedidos, né? Então, se alguém quiser colocar, fazer um comentário. Eu estou com uma relação aqui enorme, irmão, de pedido de oração. Precisamos fazer isso, colocar na brecha para essas pessoas. Então, quando você anota aí, deixa eu pegar aqui os meus rascunhos aqui, por favor. Amém? Então vamos lá os intercessores, ou chamar a intercessão. Só lembrando, pessoal, só para não esquecer, lá no começo eu falei o seguinte, que nós não temos o dom da intercessão. Vamos lá, não temos o dom da intercessão. Nós temos o chamado à intercessão, correto? E como o Fábio até mencionou agora há pouco aí, a intercessão está ligada aos 5 ministérios, e aí, no caso, o Ministério de Evangelismo. Então, eu quero que você comece a pensar sobre o teu propósito de oração. Eu tenho aqui vários nomes, né? A gente quer fazer uma oração de ação de graças também, nós falamos que é um tipo de oração. Ação de graças por aqueles irmãos que já, em relação ao Covid-19, já estão restabelecidos. Um deles é o Ivanildo. Eu conversei hoje pela manhã com a Virgínia também, ela está também estabelecida. Tem um irmão nosso da SEM, que eu nem sabia que estava com Covid, eu soube hoje, conversando com ele, que foi o Alan e a sua esposa, né? Os dois estavam com Covid, ficaram em casa durante 15 dias, mas já estão curados. Então, sobre esses irmãos que foram curados, ações de graça. Nós temos vários irmãos ainda que estão se tratando ainda, como o Fábio, como a Leila, como a irmã da Roseli, a Suelen, diversas pessoas, a Laís, né, irmã do Léo, a Vanessa, né, a prima da diaconisa Ana Paula, e por aí vai, a pastora Adriana, esposa do pastor Cláudio Pereira, que foi também da SEM. Nós temos que orar pela Kátia, pela Kátia Maria. A Kátia é membro da SEM, eu acho que talvez alguns não conheçam a Kátia, mas é uma irmãzinha tão querida, né? Acho que talvez se eu mencionar os dotes dela, vocês vão lembrar quem é, né? Ela faz bolo maravilhoso, salgadinhos também, e ela o câncer dela voltou, está tratando com quimioterapia, então está sendo um tempo muito difícil
ela, para a família. Temos a pastora Tatiana também, uma pastora que está vindo para a Senha agora, que também está se tratando em casa. A pastora Carol nos deu alguns relatos também de algumas pessoas pedindo oração, pela Poliana, pela Neide, muita gente. A pastora Deise também está com o primo dela, de 67 anos, em casa, sozinho, que está com todos os sintomas, né? Mas não quer sair de casa para poder ir para o médico. Então, tá difícil, irmão. Nós temos que clamar, temos que interceder, temos que orar pela nação, pela guerra política que está acontecendo nesse momento, que não era para estar acontecendo, pela crise financeira, pelas pessoas que estão nesse momento passando por diversas dificuldades. Eu quero também, nesse momento, orar, interceder pelas famílias e pelos amigos daqueles que se foram. Tem muita gente sofrendo. Orar pelo Marcos, que nós conhecemos como baiano. A mãe dele faleceu nessa manhã também, conversou com o nosso irmão hoje. Está muito difícil para ele também. Orar por todos os profissionais, né? Não só profissionais, mas pelas famílias desses profissionais que estão trabalhando diretamente no combate, né, a esse vírus. Estão na linha de frente. Nós podemos ficar na nossa casa, eles não, eles têm que sair e auxiliar a outro. Então é muito sofrimento. Eu quero que você olhe também por Dona Alice. Dona Alice, esse pedido foi feito pela pastora Carol. É um caso muito, muito triste, né? Em menos de 10 dias, a senhora teve 4 óbitos na família. 4 óbitos. Ela perdeu vários parentes, né? Mas também perdeu o esposo. E os 3 filhos dela, 3 filhos estão internados. Então é muito triste mesmo. Então temos que interceder. É um tempo de intercessão, é um tempo de clamor. Pai, eu quero te bendizer nessa noite, Senhor Deus. Eu quero te louvar porque é um tempo diferente, um tempo que nós não esperávamos estar vivendo. Mas também é um tempo que nós somos chamados à intercessão, somos chamados como intercessores, estamos entendendo, ó Pai, como intercessores, como pessoas com chamada à batalha espiritual, entendendo, Senhor Deus, Efésios 4:11, como foi mencionado, nosso chamado, Senhor Deus, a esse ministério, Senhor Deus. Ó Pai, e pela oração nós queremos chegar até as pessoas. Nós entendemos, ó Pai, que a oração de ações de graça, então nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer, Pai, pelas pessoas que nós obtivemos informações de cura, Pai. Pessoas que estão vivendo milagres em suas vidas. Pessoas que perderam tudo, Senhor Deus, perderam emprego, perderam fonte de renda, mas estão te glorificando porque estão sendo supridas, ó Pai, em suas necessidades. Ó Pai. A tua palavra me ensina, Senhor, que em tudo eu devo dar graça, mesmo que eu não entenda, Senhor, o que está acontecendo, mesmo que eu não saiba, Senhor Deus, o propósito, mas eu tenho que te dar graça, porque o Senhor tem propósito em todas as coisas, Senhor. Eu tenho a certeza, Pai, que essa pandemia, Senhor Deus, que esse vírus, ele não foi enviado por Ti. Mas eu tenho certeza, Pai, que em meio a esta crise, o Senhor vai nos ensinar alguma coisa. Aliás, Pai, o Senhor já está nos ensinando muita coisa. Uma delas, ó Pai, é ter pleno contentamento em Ti, em meio às dificuldades, ó Senhor. Nós cremos em Ti, Pai. Nós queremos o Teu poder, Senhor. Ó Pai, nós como igreja instituída, Senhor, como corpo de Cristo, como chamado ao ministério, Pai, evangelístico, através da intercessão e da oração e de batalha espiritual, Senhor. Nós nos levantamos contra essa pandemia, Senhor, contra esse vírus, ó Deus, e clamando a Ti, ó Pai, que esse tempo passe, ó Senhor, que possamos ouvir mais notícias de pessoas, ó Deus, que ficaram totalmente curadas, ó Pai. Que cessem as mortes, Senhor. Que cessem as mortes, ó Pai. Ó Deus, que essa curva vai parar de crescer, ela comece a se achatar e a descer, Senhor, que o mais rápido possível, Pai, possamos, ó Deus, Senhor,
dê um milagre, ó Deus querido, que possamos voltar, Deus, não à normalidade, porque não iremos ter mais o normal, mas voltarmos a ter as nossas atividades diárias, poder sair, de podermos abraçar, beijar, de podermos estar com nossos parentes, Senhor. Ó Pai, quantos idosos, ó Pai, estão sozinhos em suas casas, quantos idosos não podem estar com os filhos, não podem estar com os netos e sofrem por essa questão, Senhor. Ó Pai, tenha misericórdia, ó Pai. Quantos lares, ó Senhor Deus, estão brigando nesse momento? Quantas famílias, ó Pai, estão sendo destruídas, destruídas. Esse vírus, ó Pai, está atingindo um nível maior, não só da infecção viral, ó Deus, mas também de destruição de famílias, de destruição de lares. E nós intercedemos por estas famílias, Senhor, por essas famílias, Pai, que cessem as brigas, que cessem as contendas, Senhor. Ó Pai, as estatísticas elas mostram que a violência doméstica ela cresceu muito nesse período, Senhor. As pessoas estão estressadas, nervosas, agressivas. Ó Pai, mas traga calma, Senhor. Traga calma, Pai, para esta casa, Senhor. Traga calma, Pai, para este lar, ó Deus. Que cesse as guerras dos casais, Pai. Que cesse as guerras, Pai, entre os filhos com os pais. Que haja paz, Senhor, que haja paz, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Eu quero pedir, ó Deus, por cada pessoa que está conosco nesse momento, por aquela pessoa que colocou o seu pedido nos comentários, pedido ao Pai de oração, por aquela pessoa que está clamando agora na sua casa, são vários alvos de orações. O Senhor conhece todos nós, o Senhor conhece todos, Pai, o Senhor conhece todos, o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. O Senhor, Deus, é onisciente, Pai, é onisciente. O Senhor sabe de tudo o que está acontecendo e tudo o que está por vir, mas o Senhor nos chama à intercessão, Pai. O Senhor nos chama, ó Deus, a essa comunhão contigo através da oração, através de súplicas, Pai. Então nós te pedimos, Senhor, traga paz, ó Deus. Senhor, as estatísticas mostram que os pecados sexuais aumentaram também, que a violência sexual nos lares aumentaram também, ó Pai. Mas nós jogamos por terra, Senhor, jogamos por terra, Senhor, jogamos por terra, Pai. Traga restauração para a tua igreja, Senhor. Traga orientação, Senhor Deus, assim como o Bruno Souza pediu ali, ó Deus, orientação em tomar decisões. Quantas decisões importantes, Pai, nós teremos que tomar daqui para frente, Senhor. E não podemos fazer isso, Senhor, apenas com nossos achismos, Senhor, apenas com nossa inteligência, mas nós precisamos fazer isso baseado em Ti, com orientação Sua, com revelação Sua, Pai. Senhor, quantos irmãos nossos estão perdendo o emprego, Senhor. Alguns já perderam, outros vão perder. Não sabem como vão manter a sua fonte de renda, mas eu te peço, Senhor, dê estratégias novas, Deus. Senhor, Tu é o Deus do ouro e da prata. O ouro e a prata desse mundo pertencem a Ti. Então, Pai, nos dê estratégias, nos dê revelações de como alcançar esses tesouros que vão suprir, ó Pai, a necessidade do seu povo, ó Deus, ó Pai. Irmão, começa a interceder, levante um clamor na tua casa. Levante um clamor na tua casa, querido. Levante um clamor. Se você quiser ficar só ouvindo o áudio e se colocar de joelhos, coloque de joelhos nesse momento. Nós precisamos, como intercessores, nos colocarmos na brecha por este povo, por essa nação, pelas pessoas. Oh Deus, oh Pai, oh Senhor, nós te suplicamos, ó Deus.
Nós te suplicamos, Senhor, tenha misericórdia desse povo, Senhor. Nós queremos nos levantar como intercessores, Senhor. Nós queremos responder ao teu chamado à intercessão. Ó, Pai, nós temos que nos colocar na brecha, Senhor, na brecha entre ti e uma pessoa, entre Satanás e a pessoa, porque Satanás está querendo destruir uma pessoa, mas em nome de Jesus, nós nos colocamos na brecha e impedimos a atuação satânica contra esta pessoa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continue clamando, meu irmão, continue clamando ao Senhor. É noite de clamor, é noite de intercessão, é noite de pedir a cura para as nações. As nações vão ser curadas através da intercessão de um povo, Oh, aleluias, aleluia, glória a Deus. Glória ao Senhor, glória a ti, Pai. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, o Senhor vai despertar, irmão. O Senhor vai te despertar. Ele vai trazer à sua mente a pessoa certa nesse momento, agora. Nesse momento de oração, Deus vai trazer à sua mente uma pessoa específica. E você vai orar por essa pessoa nesse momento. Porque essa pessoa, ela precisa da sua intercessão nesse momento. Que pode ser aqui de Mesquita, Nova Iguaçu, Caxias, São João, Nilópolis, Belfort Roxo, Rio de Janeiro, qualquer estado do Brasil, no Brasil ou em outra nação. O Senhor vai trazer à sua mente agora essa pessoa. E você vai ser como um farol para os necessitados. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor por essa pessoa que Ele colocou na sua mente. Oh Deus, oh Pai. Nesse momento, ó Deus, visite essa pessoa, Senhor, ao qual o Senhor nos trouxe a memória. Eu não sei, ó Deus, qual é a dificuldade, ó Pai. Não sei qual é a dificuldade, Senhor. Mas Tu sabes. Por isso que o Senhor nos chamou agora para interceder por eles, ó Pai. Então, nesse momento, ó Pai, eu te peço que visita, ó Pai, essa casa agora. Ó Pai, visita esse local agora, que o Teu anjo, ó Pai, visita esta casa agora, nesse momento, Senhor. Ó Pai, levante mais intercessores, levante mais pessoas para orar, para clamar, para se unir a nós, porque eu entendo, Pai, que é o momento, Senhor, de atendermos ao chamado ministerial. Oh Deus, oh Senhor. Quantas pessoas agora eu sei que o Senhor está levantando como intercessor. Meu irmão, a partir desse momento, toma posição diante de Deus. Você é um intercessor. Você é a igreja intercessória. Ore, clama ao Senhor por essa pessoa nesse momento. Oh, aleluias. Aleluias, aleluias. Nesse momento, meu amado, começa a interceder pela sua casa, pelo seu lar, pela sua família nesse momento, querido. Pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pela tua parentela, pela tua geração, pelos teus pais, pelos seus tios. Começa a clamar nesse momento. Talvez você que está aqui conosco esteja com algum parente nesse momento passando por alguma dificuldade, ou de enfermidades diversas, ou de crise financeira, ou de crise emocional, mas nesse momento eu creio que o Senhor irá visitar a nossa família, o Senhor vai visitar a nossa casa, e nós vamos ouvir milagres. Irmão, você vai começar a contar milagres que Deus fez através dessa noite de intercessão, através dessa noite de oração, dessa noite de clamor ao Senhor, O Senhor está visitando nesse momento a sua geração, nesse momento está havendo uma visitação do Senhor, a bênção do Senhor está chegando à sua parentela,
por causa da sua oração. O seu filho está recebendo a bênção do Senhor por causa da sua oração. Se o seu filho está contigo na sala agora, coloque as mãos sobre eles, impõe as mãos sobre eles, que eles serão abençoados. Se a sua esposa, você homem, você sacerdote, se a sua esposa está na sala contigo agora, coloque a mão sobre ela e ore por ela, que ela vai ser abençoada através das suas mãos. Você, mulher, se o teu esposo está na sala contigo agora, coloque a mão sobre ele, ele vai ser abençoado por sua oração, em nome de Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Não sei em que bairro você está, querido. Não sei em que bairro você está. Eu estou no bairro de Cosmorama. E Deus me deu um privilégio de, da minha janela, de onde eu estou aqui, da sala que eu estou, da janela eu consigo ver parte do bairro que eu moro, mas também o outro lado da Via Light, do bairro Rua Sobrinha, onde está a nossa igreja. Onde está algumas comunidades. Então, eu tenho como por aqui erguer minha mão, que eu estou fazendo agora, em direção aos dois locais. Para cá, Cosmorama, e para cá, Rua Sobrinho. Então, eu tenho pessoas aqui de vários bairros. Eu tenho gente aqui de Mato Grosso. Então, você, nesse momento, você comece, se você puder erguer suas mãos em direção a algum local, você levante as mãos para um local, ou algum bairro, alguma cidade, e comece a orar por esses locais. Talvez você nunca vai saber o quão a sua oração influenciou esse local, essa cidade que você está orando agora. Eu não sei, a Vânia está em Vila Emil, aqui em Mesquita. Então, eu não sei quem vai ser alcançado, mas pessoas vão ser alcançadas. Vidas vão ser alcançadas. As minhas mãos estão esticadas para Cosmorama e para Rua Sobrinho, em especial, em torno da nossa igreja, a comunidade evangélica de Mesquita, em relação em cima de algumas comunidades carentes, na qual a igreja tem tido uma boa atuação no auxílio às cestas básicas, através do Ministério de Missões, e em especial o Café da Paz. Mas tem aqui, Posse, Austin, Nova Iguaçu. Então, comece a clamar por esses locais, amados irmãos, comece a clamar, a interceder, a sua oração vai chegar nesses lares, o Espírito Santo vai visitar as casas. Quantas pessoas que, mesmo com a quarentena, estão na rua nesse momento, o Senhor vai visitar nesse momento. Senhor, visita, Pai. Visita, Pai, Rua Sobrinho, Senhor. Visita, Pai, as casas, Pai, as vielas, os becos, Pai. Cosmorama, Senhor. Visita as casas, Pai. Visita os lares de cada um, Pai. O comércio, Pai, que está fechado, mas está em crise financeira, Senhor. Pai, visita, Pai. Deus, hoje, no começo da noite, o presbitério teve uma live, Pai, com o pastor, ele comentou que algumas igrejas, devido, Deus, a essa pandemia, talvez venham ser fechadas, Pai. Oremos, Senhor, oremos por essas igrejas, oremos, Pai, por esses líderes, por esses pastores, Pai, dê direcionamento para eles, para que eles consigam, Pai, sair dessa crise, Senhor. Pai, oramos por milagres, Deus. Pai, quantas pessoas, Pai, nessas comunidades que não estão com trabalho, Senhor, são donas de casas, são ambulantes, que não estão conseguindo trabalhar, e cada dia as pessoas chegam até nós com demandas, Pai, financeiras, com demanda, Pai, de alimentação, Pai. Senhor Deus, visita esses locais, visita, Pai, essas casas, visita, Pai, Deus, quantos homens nesses locais, por não ter como manter a família, têm se tornado agressivos, têm agredido as mulheres, os filhos, Pai, tem misericórdia desse povo, Senhor Deus.
tem misericórdia desse povo, Senhor Deus. Ó Pai, visita a Coreia, ó Pai, Sulacap, Austin, Nova Iguaçu, Senhor. As pessoas que estão colocando os nomes aqui, Senhor Deus, no comentário dos bairros, Senhor Deus, visita, Senhor. Visita, ó Pai. Nós levantamos hoje, ó Deus, uma rede de intercessores, de homens, mulheres, novos, mais idosos, que estão se colocando na brecha por suas cidades, pelos bairros onde moram, pelas ruas aonde moram, Senhor Deus. Ó Pai, ó Deus, eu intercedo nesse momento, Senhor Deus, pelos pastores, Senhor, pelos pastores, não só de Mesquita, não só do Rio de Janeiro, não só do Brasil, mas os pastores espalhados nas nações, Deus. É um tempo diferente para cada um de nós. É um tempo, Deus, de nós chegarmos mais a Ti, de termos revelação a Ti, Senhor. Que possamos, ó Pai, como líderes espirituais de um povo, chegarmos mais a Ti, aproximarmos mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, Senhor. Que possamos entender o Teu propósito para esse tempo, o Teu propósito, Deus, para nossas vidas. Ó Pai, quando acabar esse tempo, quando acabar essa crise, Senhor Deus, que o povo puder voltar para os cultos presenciais, com certeza, várias demandas virão, Senhor Deus. Então, ó Pai, prepara os seus pastores, os seus líderes, Deus, para lidar com cada uma dessas causas, com cada uma dessas dificuldades, Pai. Ó Deus, Senhor Deus, ó Pai, tem misericórdia. Ó Pai, a irmã Cátia colocou aqui agora que o pastor Robson perdeu a irmã ontem, Senhor Deus. Ó Pai, a cada momento, se a gente recebe uma notícia triste, que faleceu alguém perdeu alguém, é muito duro isso, Pai, é muito duro isso, Senhor Deus. Conforta, Pai, o coração de homens e mulheres, de filhos, ó Pai, de maridos, de esposas que estão perdendo seus entes queridos, ó Pai. Só o Senhor tem o poder para consolar, Senhor. Só o Senhor tem esse poder, Pai. Só o Senhor tem esse poder. Só o Senhor tem esse poder. Amém, Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus, meus amados irmãos, graças a Deus, graças ao bom Deus, graças a Deus. Que bom, irmãos, que bom. Um tempo gostoso, né, de oração, tempo muito bom. Obrigado por vocês estarem com a gente. Sei que uns chegaram depois, não estão desde o começo. A gente fez dois momentos de live, né? Um só com palavra, esse agora só com oração. Muito obrigado por você estar com a gente. Muito obrigado por ter uma intercessão. Vamos ter lives todos os dias, à noite, cada uma com uma temática. Cada um vai ter um pastor trazendo uma palavra a partir das 20 horas. Mas na quinta-feira que vem, eu quero convocar você de novo a estar conosco, vamos ter de novo uma palavra voltada para a libertação, voltada para a batalha espiritual, voltada para a intercessão dentro do Ministério de Evangelismo. E depois vamos ter de novo clamor. Nós temos uma relação de pedido de oração conosco, que ele tá transitando entre o MIB, né, entre o Ministério de Intercessão e Batalha Espiritual, da qual eu dei, somos líderes, mas também junto com o presbitério. Então, se você não tem essa relação, não faz parte do MIB nem do presbitério, mas porque quer essa relação, vou estar orando durante os dias, você pode mandar uma mensagem para mim ou para alguém do MIB e pedir essa relação. Nós estamos buscando atualizar de 2 em 2 dias, fazer uma atualização geral para estarmos orando. São muitos pedidos. Hoje eu tenho 38 nomes de pessoas, de casos de oração. Então, quanto mais pessoas orando, quanto mais pessoas intercedendo, é melhor. Nós temos esse chamado, né? Essa convocação da paz do Senhor de estarmos orando. Ok, amados irmãos, minha oração é para que você tenha uma boa noite, um bom descanso, que a sua família esteja em paz, que a mão do Senhor
esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Se você que está aqui nos ouvindo, se amanhã você tiver por algum motivo tem que sair de casa para ir a algum local emergencial, ou então para local de trabalho, a minha oração é para que o Senhor te acompanhe, para que o Senhor te guarde também, que o Senhor te proteja de todo mal e você possa entender a boa mão de Deus, a boa dádiva de Deus. O professor Fábio está colocando alguns horários, né, e deixando bem claro algumas lives nós vamos ter, em especial domingo que vem também, às 10 da manhã, nosso culto de celebração, em homenagem ao Dia das Mães, você não pode perder. Reúna sua família na sua casa e você esteja conosco participando desses cultos. Eu entendo que nós não deixamos de ser igreja, continuamos ser igreja, sendo igreja, né? Na verdade, nós temos várias igrejas agora, em cada casa é uma igreja, tá bom? Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e dê a você uma boa noite. Deus te abençoe.